Bem, diretamente aqui da Rádio Saara, muito boa tarde a você que circula aqui pela nossa Saara, recebendo com isonomia, equidade e respeito os candidatos de várias tendências, várias colorações, como a gente gosta de falar, e eu recebo aqui, mediante as regras do TRE, os partidos receberam as cartas, todos eles, quando eu falo partido, e as suas coligações, mas a gente recebe agora, contando, são 20 minutos no máximo, Renato Pelizari, candidato a vereador pelo PSB. Boa tarde para você, Renato, tudo bem? Boa tarde, Bato, boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer imenso estar aqui na Rádio Saara. Eu que circulo bastante pelo centro da cidade, sempre escuto a rádio e é um prazer imenso estar aqui, falar sobre política, falar sobre a nossa cidade. Isso. O Pelizari, você já é a terceira vez que você tenta uma cadeira da Câmara? Isso, a primeira vez em 2020, plena pandemia, recebi o convite de Alessandro Molon para vir candidato a vereador pelo PSB e foi uma honra, claro. Tive uma votação muito boa para a primeira vez, eu tive 7.413 votos, lembro perfeitamente, e fui o mais votado do partido, mas infelizmente não fizemos uma cadeira. O PSB hoje não tem um vereador na Câmara ainda, e em 22 vim de novo para deputado estadual, tendo uma votação bem expressiva, quase 20 mil votos, e hoje estou na primeira suplência, já que o primeiro suplente, que é candidato em Caxias, então hoje estou na primeira suplência. Eu tenho um amigo que diz o seguinte, político, ele diz que acima de 3 mil votos o cara teve, tenha respeito. Eu falei, mas vem, se existe esse balizador, 3 mil entendeu? Porque você sair de casa, estou falando de 3 mil, não de 20 mil, que foi o seu caso. 3 mil pessoas lembraram de você. Confiaram na gente, porque o voto é um ato de confiança. Você imagina, 20 mil, não é isso? É um São Januário. É isso, já que chegou nesse assunto, que eu gosto muito, sou vascaíno também, eu confesso que logo depois dessa eleição de 2022, quando eu fui em São Januário a primeira vez, logo depois, eu sempre, sou sócio do Vasco, quando eu vi lá, público presente, olha aí, público presente, 19 mil, eu comecei a chorar, porque eu olhei aquele estádio lotado e falei, caramba, essa galera aqui, essa quantidade de pessoas que depositaram a confiança em mim e votaram em mim, e aí, imagina, realmente eu como professor, minha carreira, eu sou professor e impactar a vida das pessoas dessa forma para ter esse reconhecimento, sem dúvida nenhuma, é algo muito, muito bonito, muito interessante. Pelizari, por que você quer ser vereador da cidade? Olha, Bap, eu trabalho... Eu sei que você é político, mas é uma pergunta. Eu costumo dizer o seguinte, eu acho que todos nós somos políticos, eu acho que os professores de história, eles acabam por debater muitas questões em sala de aula que são pertinentes à sociedade. Hoje eu saí de casa, dei bom dia para o meu porteiro, é uma atitude política isso. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. As relações, com quem a gente... Sem dúvida. E é que as pessoas se enganam, falam, eu não gosto de... A gente escuta muito isso fazendo campeonato, a gente não gosta de política. Fala, olha, você pode até não gostar, mas você faz parte dela, nós somos seres políticos. Até esse posicionamento dela é um posicionamento político. Exatamente. Exatamente. E aí eu costumo dizer o seguinte, a gente em sala de aula, 22 anos em sala de aula, faz parte da nossa ciência, discutir a cidade, discutir o Estado, discutir o Brasil, e as suas relações sociais, Eu acho que é impossível não passar pela cabeça de um professor de história, passar pela cabeça, não que todos queiram esse caminho, não é um caminho fácil, mas é difícil não passar pela cabeça assim, caramba, será que eu vou? E tem uma frase que eu gosto muito na política, é assim, olha, o dia que você olhar para lá e tiver dificuldade de achar em quem votar, está na hora de você ir para lá e dar as caras e assim ficar. Eu gosto muito dessa ideia. Mas eu não voto em mais ninguém, eu sempre respondo, então vai lá e se candidate. Eu tenho certeza que no senhor vota, na senhora vota. Porque é isso, a gente não pode abandonar a política. Você não gosta, mas vai ser governado por quem gosta. Exatamente. Você de quem? Platão. Atribui-se essa frase a Platão. Não tem problema nenhum você não gostar de política, porém você será governado por aqueles que gostam. Não tem como. Não tem como. E a gente fez essa escolha, que são, nosso processo político é um fruto de escolhas. Sim. E nós escolhemos essa estrutura representativa, que eu particularmente gosto. Eu acho que a nossa Constituição de 88, por mais prolixa que seja, ela versa bastante sobre a questão da estrutura política e é uma estrutura muito interessante, tá? Se a gente usa bem ou não é uma outra discussão.
se nós não temos, né, não conseguimos ainda preparar a nossa população, formar a nossa população, para que ela faça não só um voto consciente, eu costumo dizer que a eleição, ela não é só o dia que você vai lá votar, política você tem que acompanhar, você tem que acompanhar seus candidatos, e os que não foram seus candidatos, tem que acompanhar os 51 vereadores e fazer, né, participar ativamente desse processo. Se a gente não conseguiu fazer isso, esse é um sintoma, né, que as pessoas, a gente tem que procurar fazer. Então, a gente tem que discutir nosso sistema educacional, a gente tem que discutir nossos meios de comunicação. Isso aqui que está acontecendo hoje com a Rádio Saara é maravilhoso. As pessoas estão ouvindo a gente agora, vão falar, pô, legal, é verdade, eu vou ter que me interessar um pouquinho mais, eu vou me envolver um pouquinho mais. Então, quando os meios de comunicação, como esse aqui, fazem esse papel, isso é muito importante. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? E eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Eu, pelo menos, um dos motivos para que eu busque ser respondendo a tua pergunta depois de falar pra caramba, eu quero ser político porque, primeiro, depois desses 22 anos de sala de aula, e eu trabalhei também numa plataforma chamada Descomplica, né? Eu viajei. Você tem 43, comecei cedo. Para hoje é novo. Exato. E aí eu viajei o Brasil pelo Descomplica, dando aula em várias cidades e tal. Então, isso foi muito legal, né? Eu consegui ajudar milhares de pessoas a irem para a universidade, no Brasil inteiro. Chega uma hora que você fala assim, BAP, tá bom, mas é um funil, o vestibular é um funil. E é um funil onde só entram aqueles que estudam em colégios excelentes, e normalmente quem consegue sua vaga numa universidade pública é aquele aluno que veio de um colégio particular de excelência, tirando as exceções dos colégios de excelência estaduais e federais. E eu pensei, cara, como é que a gente resolve isso? É uma coisa que até é um investimento, né, que as pessoas, né, para não pagar a faculdade, né, isso paga-se um colégio muito mais caro. Exatamente. Imagina hoje uma faculdade de medicina que custa 15 mil reais por mês. Quem faz uma faculdade? Está caindo, tá? Mas é isso. Porque estão aumentando os cursos, né? Então isso gera, além de oferta e procura, eles vão diminuir um pouquinho. Você encontra por 10 mil reais alguns, né? Você sabia que uma creche de cachorro, com todo carinho aos animais, ela é mais cara do que vários cursos EAD, Caramba! em várias faculdades? Eu imagino. Esse EAD veio para baratear e dar mais acesso também à universidade. É claro que a gente pode dar um programa à parte, a gente discutir essa educação superior. Mas a formação do seu filho vai ser por professores de EAD. No mínimo híbrido, né? No mínimo. Mas vamos lá. vamos falar da candidatura do Pedro. Sim. Né? E aí, o pessoal vai finalizar essa ideia. Então, eu vi na política uma forma de continuar essa luta, né? Eu tenho meu programa de TV, inclusive, que vai ao ar agora, novo, né? Que vai mudar. Eu falo sobre isso. A minha luta de 22 anos pela educação na sala de aula, eu vou levar para a Câmara dos Vereadores, porque tem que levar. Né? Porque senão, claro que eu entendo que é um trabalho muito bacana, eu sou muito realizado no que eu faço com a sala de aula, sou realizado vejo nos comentários dos meus alunos, né, das minhas postagens das redes sociais, professor, você me ajudou muito, mudou minha vida, abriu meus olhos, então isso é muito legal, mas eu sempre pensei como é que eu posso fazer mais. Então, para mim, a política foi o caminho natural para que eu pudesse, né, levar essa luta para outras instâncias, né, para as outras áreas, e eu estou muito... Eu estou muito empolgado com isso, eu vejo muito propósito nesse projeto político. Então, agora a gente começou em 2020, eu não sei quando ele termina. Só essa disputa. Você nunca fui candidato a nada, mas eu acho bacana essa disputa. Vamos pensar sobre isso. O PSB está de portas abertas para recebê-lo. Elisário, vamos falar de cada o nosso tempo aqui é curto, né? E tem que ser, até porque senão eu não consigo falar mais, né? Mas vamos falar de cada tópico. Vamos lá. Sua principal bandeira é a educação, né? Fala do Descomplica. Fala mais para a gente. Então, o que acontece? Descomplica foi um projeto que surgiu, é um site privado, embora ele tenha aí várias parcerias com muitos estados, inclusive, eu lembro que durante muitos anos o estado do Ceará teve acesso gratuito, alunos, professores e tal, por isso a gente viajou muito o estado do Ceará, várias cidades, Juazeiro, Russas, claro, Fortaleza também, né? Mas então, e o Descomplica era um projeto de levar uma preparação para o Enem de qualidade, né? Foi montado um time de professores fantástico aqui no Rio de Janeiro, e gerar via internet esse acesso de forma bem acessível, vamos dizer assim, né? Porque barato é juízo de valor, depende muito, claro. Mas eu vou dar um exemplo, né? Durante muito tempo, hoje eu não sei exatamente o valor, mas era, sei lá, uma mensalidade de R$19,90 por mês, e o aluno tinha acesso ali às aulas, com essa equipe, né? Uma equipe montada a dedo ali,
E com monitoria, com correção de redação. Então, imagina, o Descomplica chegou a dominar 70% do mercado brasileiro de preparação online para o Enem. Então, isso gerou, claro, uma experiência gigantesca na gente, que viajava e que entrava em contato com essas realidades educacionais, realidades de vida dos alunos. E também, claro, nos trouxe aí uma nova visão também desse preparo, né, de como preparar alunos para o vestibular. Mas, ao mesmo tempo, também traz para a gente essa percepção, né, do quanto é excludente esse processo de vestibular e a gente, como sociedade, tem que repensar esses modelos, né? O ideal, o melhor dos mundos, é que todo mundo que terminasse o seu ensino básico tivesse a possibilidade de dar prosseguimento à sua vida acadêmica sem precisar pagar por ela. Né? Tem que fazer um rápido intervalo, claro, e a gente volta conversando contigo. Aí você dá o seu pitaco, né? Ou fale sobre os principais pontos, educação e cultura, você já está falando, turismo, meio ambiente, saúde e transporte, e principalmente porque a realidade impõe isso, né? Hoje você tem que falar de segurança. Perfeito. Segurança pública. A gente volta já. Diretamente aqui da Rádio Saara, entrevistando os candidatos com isonomia, equidade e respeito. Estou recebendo o Renato Pelizari, 43 anos, professor de História, candidato a vereador pelo PSB 40004. Pelizari, vamos lá. Educação e cultura a gente já falou, né? O senhor diz que a esquerda gosta da cultura, né? Gosta. Necessário. Educação sem cultura é uma educação incompleta, eu gosto de dizer. Onde a cultura não se impõe, essa palavra, a violência toma conta do espetáculo. Sem dúvida. Sem dúvida. Vamos falar de segurança pública. Vamos. O que você pensa sobre esse tema, que é um tema, poder de polícia é uma coisa estadual, mas hoje, né, é um assunto também para os candidatos a vereador e para os candidatos a prefeito. Como é que você pensa a segurança pública? Você é a favor da Guarda Municipal Armada? Você é a favor de dobrar o efetivo? Como é que você... Vamos lá, Babi. Sempre se for eleito, vai ser da pavuna aceptiva, né? Exato, eu costumo dizer isso, né? E como meus alunos estão espalhados pelo Rio de Janeiro inteiro, você tem uma ideia, quando eu fui candidato a deputado estadual, eu tive voto em 89 municípios do Rio de Janeiro. Só não tive voto em 3 municípios. Isso é muito legal. E só visitei 4 durante a campanha, que foi o que deu, né? Porque é difícil, uma campanha em 45 dias, rodar em muitos lugares. A gente tem que se concentrar onde a gente tem mais voto, claro, foi na capital. Normal. Mas é isso, então, assim, como, né, meus votos estão espalhados por quase todos os bairros do município, eu costumo dizer isso, é um mandato itinerante mesmo, a gente tem que estar nos espaços. E aí isso dialoga muito com o que eu vou falar agora sobre segurança pública. Bom, começo dizendo que eu não sou a favor de armar a Guarda Municipal, porque assim, se o poder da arma fosse o suficiente, a PM resolveria, claro, né? Mas a PM sozinha também não resolve. O que eu costumo dizer é o seguinte: se a gente entender, achar que a gente vai resolver o problema da segurança pública só pela força, eu não estou dizendo que ela não é necessária, tá? Óbvio que a gente sabe, eu sou carioca, eu vivo aqui há 43 anos. Mas se a gente achar que é só a força, a gente vai ficar enxugando gelo. Porque mesmo a gente se fortalece e a violência se fortalece também. A gente sabe disso. Então, eu sempre vou buscar outras formas de resolver essa insegurança. Por exemplo, e eu não vou nem entrar aqui na questão de poda de árvore, iluminação, porque isso também seria uma forma de melhorar a ideia de segurança, e sim é um papel do município, né? Se a minha rua está bem podada, com iluminação boa, de LED, calçadas bem, né? E eu tenho uma rua... Claro que você inibe, perfeito. Agora, mais do que isso, Babi, se a gente ocupa as ruas, se a gente volta a ocupar os espaços públicos, se a gente volta a ocupar as praças públicas, se a gente hoje, né, entende que a autossegregação dentro dos condomínios não é a solução para a violência, isso para mim é um grande caminho. Então, se eu tenho as famílias andando pelas ruas até tarde da noite, sem medo, né? Claro, estou dizendo lá para frente, depois de muitas coisas acontecendo e que o governo federal e estadual consigam também, né, com as suas estratégias, reduzir a violência. O lazer mudou muito de horário por causa disso. Exatamente, as pessoas vão de manhã cedo para a pracinha. Começa a escurecer, todo mundo foge para casa. É impressionante, você sai, eu moro na Praça Bandeira, circulo pela Grande Tijuca, você sai na rua às 19 horas, tá deserto.
E aí é um prato cheio para violência. Então assim, eu estou indo, né, eu vou terminar com o que eu acho que é o mais importante, tá? Mas então ocupar os espaços, ocupar as praças, as famílias entenderem que nós temos que retomar aqueles espaços, os lugares que são nossos, e a rua é nossa, a rua não é da violência. Agora, tá bom, mas a violência está ali, como é que a gente resolve isso? A longo prazo, BAP, de novo, é a educação. Porque eu sou daqueles que acredito que a educação transforma. Educação, olha aí, olha o meu slogan de campanha aí. E na voz do bar ficou mais bonito. Fala de novo, por favor, cara, ficou bonito, vai, ó. A educação transforma. Que isso? Mas não é verdade? Porque voz de locutor é outra coisa, né? A minha aqui já tá rouca, a gente tá na sala de aula. Porque é isso, gente, se a gente gera oportunidade para esses jovens, se a gente tiver realmente, né, um ensino básico que forme esse cidadão, que abra para eles, dê outras lentes para essa juventude, claro que o crime vai sempre ser um caminho, eu sou daquele que eu entendo, tá? Não dizendo que eu concordo, mas eu entendo, o crime é uma opção, né? Ser seduzido por alguns caminhos, né, que trazem uma remuneração, isso é legítimo, né? Se é certo ou errado é uma outra discussão, mas é legítimo. Como é que eu posso combater isso? Ora, gerando oportunidades através da educação, através da cultura. A gente não vê, mas a cultura, ela gera muito espaço, ela gera muita renda, a economia criativa. Eu costumo dizer o seguinte, o pipoqueiro que está na porta do teatro, ele faz parte da cultura. Isso é geração de renda através da cultura também. Então, se a gente multiplica os equipamentos culturais, desconcentra eles do centro da cidade e da Zona Sul, joga para diversas regiões, inclusive para áreas periféricas. Isso não gera só espaço para o cantor, para o ator, mas também para as pessoas que vão conseguir construir o seu negócio graças a essa atividade. Aí as pessoas voltam a andar pelas ruas, têm acesso a uma cultura de qualidade, eu tenho geração de renda, e isso tudo, né, gerando acesso gratuito aos alunos das escolas públicas e suas famílias. Olha aí, eu estou tendo uma formação muito mais completa, eu estou gerando renda, eu estou ocupando os espaços, eu estou diminuindo a violência. Então assim, eu sei que parece, quem escuta a gente fala, pô, mas isso aí é a longo prazo, eu concordo, senão vai resolver o problema para amanhã. Mas se a gente não para e faz um projeto de Rio de Janeiro a longo prazo, a gente vai sempre enxugar gelo. Então assim, então eu não vou pensar num projeto de 10 anos, de 20 anos, eu tenho que pensar nesse projeto. Não quer dizer que eu não tenho que ter algumas medidas emergenciais, claro. A gente tem que pensar como é que eu tiro, por exemplo, 2 milhões de cariocas da insegurança alimentar. Como é que eu tiro 500 mil cariocas da fome? Como é que hoje o Rio de Janeiro, um dos municípios mais ricos do Brasil, ele tem 500 mil pessoas que passam fome literalmente. Então assim, óbvio que esse é emergencial. Não tem o que comer. Não tem o que comer. E fora desses aí, vamos botar 2 milhões em insegurança alimentar, que é aquele que não sabe se vai ter o que comer à noite, não sabe se vai ter o que almoçar amanhã. Então aquela pessoa, aquela fala que as pessoas falam, vende um almoço para poder comprar a janta, é quase isso, né? O que é muito triste no município como o nosso. Em qualquer lugar do mundo, evidentemente. Claro. Mas estamos falando de município do Rio de Janeiro. Então como é que eu tenho hoje, gente? Não tem saneamento básico, não tem, né, comida no prato e não tem educação de qualidade. Então assim, claro que nós temos coisas muito urgentes para resolver, mas eu não posso me candidatar a... Elenca, fala para a gente, quais seriam essas... Vamos lá. Urgentíssimo. Urgentíssimo para mim é combater a fome, ponto. Né? É o que uma grande amiga minha diz que é o Rio Profundo. O que é o Rio Profundo? É esse rio que as pessoas não veem, não querem ver, porque é isso, porque está longe das suas casas, né? Porque está lá na periferia, eu não quero ver aquilo. Então, é esse Você mora no local, né? Você não mora, né? Exatamente. Você passa pela cidade e as pessoas foram ficando muito frias a isso, né? Eu não estou julgando ninguém aqui. O Ignacio fala muito isso. Você mora no local, porque às vezes acontece na Zona Oeste, não te impacta. Exato. Você que mora em Copacabana, você... Eu não estou dizendo que não tenha, no Leblon, mas aquilo não te impacta, né? Exato, e assim, a gente caiu num discurso neoliberal meritocrático, é assim, quando eu vejo alguém na rua, numa situação de rua, né? Seja dormindo, seja pedindo dinheiro, você pensa assim, cara, esse problema não é meu, isso não me pertence, eu faço a minha parte, eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, eu pago meus impostos. Não, aquilo ali nos pertence sim. Enquanto a gente não entender que todos os problemas, principalmente os sociais da nossa cidade, são problemas nossos, aí a gente não vai caminhar, a gente não pode cair nesse senso comum de que não, isso não é meu problema, eu estou fazendo a minha parte. Não, então assim, para mim, prioridade máxima é combate à fome, tá? Porque é isso, eu não posso sacrificar uma geração. Não, mas aí também a educação vai resolver daqui a 20 anos, mas aí a pessoa tem que saber o que ela vai comer hoje, né? Hoje à noite, agora aqui nós estamos com 3 horas e 45 minutos, e
e tem gente que está agora procurando comida. E aí? Como é que já? Então isso para mim é uma prioridade. Eu acho que eu nunca falei isso até agora, nem no meu Instagram, nem ao longo da minha campanha inteira, mas é que fique claro para todo mundo, essa é a minha prioridade. Porque não dá, uma criança não vai para a escola se não tiver comida. Então a gente defende, inclusive, né, que a merenda e a alimentação na escola seja oferecida também em finais de semana, sei que isso é complexo, mas principalmente em áreas de maior vulnerabilidade social, porque muitas vezes as crianças só fazem as suas refeições, todas as refeições do dia, quando estão onde? Dentro da escola. Então, assim, combate à fome, e aí de novo, né, a escola sempre, pode ajudar. Qualquer coisa que a gente discutir, a escola pode ajudar. Pode ajudar nesse caso de alimentação, né? Pode ajudar, por exemplo, na questão da cultura, quando eu digo que a escola pode ser um centro cultural daquele bairro. Né? A escola pode ajudar, sim, na geração de renda, quando dentro da escola a gente pode oferecer determinados cursos para as famílias. Né? Então, é muita coisa que a gente pode fazer a partir da escola. Candidato Renato Pelizari, a vereador da cidade do Rio de Janeiro, 40004, considerações finais. Primeiro, claro, agradecer esse espaço para a gente estar falando da cidade, para a gente estar falando, né, de Rio de Janeiro. E dizer que, sim, aqueles que estão me ouvindo aqui, se puderem, né, entrar lá nas minhas redes sociais, Renato Pelizari, no Instagram, no site, dá uma olhada nas propostas e votar comigo, né? Votar em mim, né? É difícil falar isso, eu tenho até uma dificuldade como professor, né? Mas, sim, votar em mim, se gostar das propostas, participar, procura nosso telefone ali, manda mensagem pelo WhatsApp, fala com a gente pelo Instagram, a gente responde todo mundo, porque o mandato tem que ser participativo, né? Eu costumo dizer isso, o mandato não vai ser meu. Esses 51 mandatos de vereadores, eles são da cidade do Rio de Janeiro. Independente se você votou em mim ou não, eu te convido a ir lá a me ajudar a construir comigo o Rio de Janeiro melhor. Muito obrigado. Obrigado, Claudinho. Daqui a pouco eu volto.